Olá, pessoal, tudo bem? Você que está aqui assistindo conosco o podcast Mais Brasília. Antes de eu apresentar quem está aqui comigo, eu queria te convidar a seguir as nossas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo. Não só siga, mas compartilhe com seus amigos, compartilhe com todos que conhecem, porque nesse podcast nós estamos mostrando Brasília como ela é. Olha só, hoje eu estou com uma pessoa que também é minha amiga de muito tempo. Nós vamos revelar quanto tempo nós temos de amizade, certo? Aqui, pela primeira vez. Ninguém sabe quanto tempo nós temos de amizade, certo? Ela que tem uma militância política muito ativa no Distrito Federal, certo? Militou em diversos partidos, é professora da rede pública do Distrito Federal, é atualmente secretária da Mulher aqui do Distrito Federal, mas antes de tudo, nasceu em Brasília e tem uma história. Nós vamos conhecer um pouco da história dela aqui em Brasília, numa cidade que é uma cidade maravilhosa, conhecida como a cidade do Morango, Braslândia. Está aqui comigo Gisele Ferreira, que é a secretária da Mulher do Distrito Federal. Tudo bom, Gisele? Obrigada, né, pela deferência. E é bom por isso, né? O mundo político tem muito ônus, mas a amizade, a parceria são os bônus, né, que nós construímos. É verdade. Gente, a gente estava fazendo os cálculos ali, antes da gente entrar aqui para conversar com vocês. Tem mais de 30 anos que eu e a Gisele, a gente se conhece e militamos, né, dentro do movimento político. E aí, quero contar um pouquinho dessa história, né, junto com a Gisele. A gente começou a militar na época, na juventude do PSDB, né, Gisele? Foi. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Me conta por que você entrou na política tão nova. Me conta aí. Na verdade, meu pai foi fundador do PSDB junto com Mário Covas, Abadia, Dr. Geraldo Campos. Olha aí, gente, tá vendo? Ele que foi buscar as primeiras filiações para sair na época do MDB, né? E junto com Mário Covas, e construir o PSDB. E ele era do Lions Clubes, cooperativista, sempre uma pessoa atuante na sociedade. E eu vi o PSDB nascer, então eu era tucaninha. Então eu acompanhei, a Abadia ia muito lá em casa, do Dr. Geraldo Campos. Fizemos campanha por Mário Covas. Então, a gente começou essa militância e eu vendo meu pai e minha mãe trabalhar o partido. E assim que eu fiquei mais jovem, a juventude era super atuante, você sabe disso. Isso é verdade. Né? E aí a gente encontramos na educação. Isso. E aí eu comecei a fazer esse trabalho na militância política do PSDB. Muito bem. E assim, então você entrou, na realidade, acompanhando seu pai, não é isso? Você nasceu em Brasília. Isso, nasci em Brasília, mas logo criança fui para Braslândia. Fui para Braslândia. E conta um pouquinho da história da sua família lá em Brasília. Estava contando aqui pra gente, conta aí um pouquinho. Não, na verdade, meu pai, ele era da área de farmácia, ele era representante de laboratório e logo comprou uma farmácia em Ceilândia. E aí veio de Minas, veio de Patos de Minas, sempre muito ligado com agro, sempre muito ligado com fazenda, e ele nunca deixou de ter essa ligação. E aí comprou essa chácara em Braslândia, e aí ele ficava entre Braslândia, Ceilândia, e aí ele resolveu, não, vou construir uma casa na chácara. E era casa para passeio, mas ficou tão boa que acabou mudando para a chácara e montou um comércio em Braslândia, ligado ao agro. E além de ser a Casa da Lavoura, ele também montou uma farmácia lá que chamava Drogalândia. Drogalândia, que ele também era da área da farmácia, e meus tios todos eram na área de farmácia. Meu tio tinha Drogazília, que era no Conjunto Nacional, primeira farmácia do Conjunto Nacional. E meus tios ficaram na área de farmácia, e meu pai ficou mais voltado a essa área. Então, por isso que nós mudamos para Braslândia. E aí ele foi presidente da Associação Comercial, fundou Lions Clube, fundou partido político, e eu sempre com ele. E você mora lá até hoje, em Braslândia? Isso, não, eu tenho chácara. Você tem chácara lá até hoje? Eu tenho chácara em Braslândia. Praticamente a gente não consegue sair muito de lá, não, né? Minha mãe, durante a pandemia, principalmente, ela estava fazendo tratamento quimioterápico, e aí ela foi para Braslândia. Aí ela fala a melhor coisa que foi, ela foi para Braslândia e voltou curada, né? Olha só, então, gente. Eu passei 4 anos fisicamente mais lá. E agora que a gente está fazendo esse trabalho assim mais de transição. É, isso aí. E, Gisele, vamos falar um pouquinho da nossa época de juventude, né? Que, para quem não sabe, gente, na nossa época de juventude não existia esse negócio de direito de jovem. Jovem era tratado como hiato pelas políticas públicas, né? Você tinha o direito da criança, que era estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E depois, o máximo, o Estatuto do Idoso, né? E uma das lutas que a Gisele
encampou na época, eu participei disso, o Gustavo também, que é o presidente do Biotic, né? Aqui em Brasília. Vice-presidente da CBF. Que é vice-presidente da CBF, vou convidá-la a trazer a Vila aqui com a gente também. Nós encampamos, foi justamente incluir a juventude na Constituição Federal, na alteração do artigo 226 da Constituição. E, Gisele, me conta um pouco como é que você via esse movimento, porque na época, gente, só para deixar claro, na época, a esquerda tinha uma militância entre os jovens muito forte. Muito forte. E nós éramos vamos dizer assim, o patinho feio quando a gente entrava nos movimentos de juventude. Por quê? Porque a direita, na época, não tinha mobilização com a juventude como tem hoje. Hoje, graças a Deus, é o contrário, né? A direita tem uma mobilização muito forte com a juventude e a esquerda perdeu essa articulação. Na nossa época, a gente era o patinho feio. A gente ia para os congressos, né? A gente, assim, era o ET do negócio. Me explica aí como é que você via isso, essa discussão na época. Me explica como é que era a sua visão sobre isso. Era eu, você, a Celina. A Celina, é verdade. A Celina. A Celina, que hoje é vice-governadora, né? A gente fala assim, Celina, né? vice-governadora, Celina Leão, vice-governadora. Tá? Celina Leão. Nós não tínhamos parâmetros, né? Tipo assim, nós chegávamos, quem não vestia vermelho... É verdade. Você lembra que tinha muita divisão, era muito forte. Hoje a gente vestia, o nosso era amarelo ou azul, né? Eram as nossas cores. Eram as nossas cores. Aí você chegava nos congressos da era Uni tudo vermelho. Vermelho, e tinha 3 pontinhos ali. E eu até brinquei com vocês, às vezes a gente tinha que mostrar mesmo a mobilização, e às vezes as pessoas nem sabiam ao certo que estavam lá, mas eles tinham vontade de mudar aquilo ali. É verdade. E aí a gente via isso com muita... várias vezes a gente era desconvidados a participar das reuniões, era uma luta, mas nós enfrentamos isso porque a gente tinha um sonho de que, por que a gente tinha que ser igual a todo mundo? Por que a gente tinha que concordar com as mesmas ideias? E aí a gente foi batendo na porta, não foi fácil, né? Então, mas o que nos levou a conseguir? Através de estudamos, criamos estatutos, fomos fazer leituras, fomos entender como é que funcionava. Você sabe disso. É verdade. Porque vamos fazer ata, vamos construir, vamos estudar uma saída. Foi onde a gente conseguiu, mas não foi fácil, porque a gente não tinha internet, a gente não tinha... A nossa comunicação era força de vontade. Era essa. E tinha o poder econômico, vamos dizer assim, ao lado da esquerda, que sempre teve, principalmente por causa da Uni, que financiava a mobilização dos jovens, né, com o dinheiro da carteirinha estudantil. Que, vou falar um negócio aqui para vocês não sabem, mas foi criado um movimento nacional chamado Social Democracia Estudantil. Você lembra disso? E, na época, o presidente era o Fernando Henrique, e esse movimento, que era Sandro Rezende, a Celina, o Pedro Tringrauzi, do Rio de Janeiro, o Eduardo Leite, o atual governador do Rio Grande do Sul, fazia parte desse movimento. Chegaram até o ex-ministro e falecido Paulo Renato e sugeriram a ele uma medida provisória para acabar com o monopólio da carteirinha da Uni. Por quê? Antes, o jovem tinha o direito à meia entrada só se ele tivesse a carteirinha da Uni ou da UBS, né, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. E o porquê? Porque o direito à meia entrada é dada ao estudante. E tinha uma lei, logo após a redemocratização, uma lei que estabeleceu o monopólio, somente a União Nacional de Estudantes poderiam emitir essa carteirinha. Na época, o presidente da Uni é o atual líder do PT, Lindbergh Farias. Ele era o presidente da Uni. E eu me lembro que foi entregue essa minuta de medida provisória na mão do ex-ministro Paulo Renato. E aí o presidente Fernando Henrique, um dos últimos atos de governo dele foi, assinou a medida provisória e conseguiu aprovar no Congresso Nacional a queda da medida, né, do monopólio. E o que é interessante é que a gente que era, vamos dizer assim, era centro-direita, o que a gente tinha? Era a força de vontade, o máximo a gente conseguia entusiasmar as pessoas a irem quantas vezes, né, Gisele? A gente tirava dinheiro do nosso bolso para ir para convenção, para... ir para Goiânia, ir para Minas, era. Para quê? Para mobilizar os jovens que pensavam como a gente, conservadores, de direita, centro-direita,
para ir para esses eventos vamos dizer assim, e ser uma voz ali pequena da enxurrada da direita, da esquerda, na realidade. E hoje, como é que você vê essa transição? Com a entrada das redes sociais, a manifestação, hoje qualquer pessoa pega um celular, coloca a sua opinião, viraliza, estabelece, atinge milhões de pessoas. Como é que você vê isso? Eu vejo que tem duas coisas distintas. Tem informação e tem conhecimento. Uhum. Porque chega muita informação. E às vezes não chega o conhecimento. Mas ao mesmo tempo veio para democratizar também. Né? Então, assim, veio para democratizar, veio para mostrar que várias correntes são bem-vindas. Eu posso discordar de você pela opinião, entendeu? Mas não pela questão pessoal. Uhum. E a gente via muito mais a questão pessoal. Então, acho que foi um marco, foi uma transição, mas até hoje também não é fácil, porque ao mesmo tempo que vem a internet, que vem a informação para o bem, vem também para o mal. Então, hoje a gente precisa também a todo tempo estar buscando e se adaptando. Não é ruim, mas a gente precisa estar muito atento, tanto é que cada vez mais a gente precisa de capacitação, até para lidar com essas informações que estão chegando, né? Então, eu vejo que foi importante, aquilo tudo que a gente passou, nós crescemos muito, eu falo muito isso com a Celina, né? Que a gente passou por deserto mesmo, assim, porque era só poucos que pensavam. Você lembra que o Gustavinho mesmo fazia relações internacionais na UNB, né? Então, assim, na UNB, então você não entrava com outra ideia se não fosse para... Então, assim, a gente realmente... mas isso nos tornou mais fortes para poder lidar com muitos desafios, Isso é verdade. Né? É isso. E Gisele, você como mulher, e aí a gente já vai entrar um pouquinho na pauta, você via na época dificuldade, muita dificuldade, vamos dizer assim, desse universo político, principalmente do movimento de base, né, que a gente chama, em, vamos dizer assim, aceitar as mulheres à frente, liderando? Porque, assim, como eu falei aqui, né, eu citei desse grupo que fez parte ali da social-democracia estudantil, só tinha Celina de mulher. Dos 6, 5 eram homens. Como é que você via isso lá atrás? Daí a gente vai trazer daqui a pouco para hoje. Como é que você via essa relação da mulher com a política, quando você começou a fazer política aqui em Brasília? É engraçado. Eu sei que hoje está se falando muito isso, mas na época a gente ia. É verdade. A gente ia. A gente não tinha... E se acontecesse qualquer coisa, a gente ia, porque hoje a mulher está mais informada, hoje a gente tem diversos canais, ainda é desafiador, mas hoje a informação chega. Na época, o que hoje eu posso falar assim, e olhar no retrovisor, é que no meio dessa dificuldade, o que eu fui fazer? Se tinha uma reunião, eu estudava tudo que ia ser nessa reunião. Sou muito organizada na questão de fazer ata, de fazer regimento, sempre gostei da questão da Secretaria-Geral, que você passou por isso. Então, toda essa informação, essa organização de contatos, de e-mails, eu fui me especializar, porque para nós, para jovens já é difícil, para jovem mulher é mais difícil ainda, e aí para onde que quem é mulher sabe. Se tem uma reunião às 7, a gente tem que chegar às 6. Porque a gente é desafiada todos os dias. Então, eu sempre fui muito desafiada. Mas eu não via... eu nunca me diminuí, ou eu nunca achei que esse desafio eu ia reclamar. Pelo contrário, eu fui atrás do conhecimento. E, graças a Deus, uma turma sempre muito... A nossa turma, né, do PSDB era uma turma... muito respeitosa, e assim, né? Todos, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito local, desse grupo, eles ocupam cargos hoje, né? E a minha referência era a Badia, que era uma mulher também. Quem era a principal líder? Aqui em Brasília era Badia. Nacionalmente era Marisa Serrano, Ieda Cruz. Então, eu sempre me via espelhando em algumas mulheres, né? Então, eu não vi... Realmente, se você olhar para trás, hoje, apesar de todos os desafios, a gente ainda tem alguns instrumentos, que aí a gente vai falar sobre isso, mas na época, eu não via fechar a porta. Pelo contrário, eu vi um desafio para ser vencido. Perfeito. E assim, entrando agora um pouco
na atuação da secretaria, né, nós vimos que no início do governo Ibanez se enfrentou vamos dizer assim, uma onda de feminicídios aqui no Distrito Federal. Né? Eu lembro que passou a eleição, acho que em fevereiro, março, começaram a ter muitos casos de feminicídios aqui na cidade, que acabou colocando a secretaria em evidência. E aí eu me lembro que você, no meio dessa vamos dizer assim, desse problema, né, criou ali algumas ações. Me fala como é que foi passar por isso, certo? Você receber, quer sim, quer não, uma pauta extremamente ruim, né? Você vê mulheres saindo do esporte, né? Foi secretário de esporte, que é uma pauta positiva, né, trazendo, e entrou numa situação muito difícil, que foi justamente criar um plano de combate ao feminicídio aqui no Distrito Federal. Me fala como é que foi para você isso, na hora que você chegou, viu aquilo ali, quanto desafiador foi, como é que você passou por isso? Foi isso mesmo. Eu falo que eu peguei a segunda pandemia, porque quando nós fomos para o esporte, o governador convidou a Celina, então deputada federal, isso. E nós fomos no meio da pandemia Covid. É verdade. E aí você enfrentar algo que é coletivo, que esporte é coletivo, esporte é gente, é movimento, e a gente foi no meio da pandemia. E aí eu falei, Celina do céu, o que nós vamos fazer? Tudo é desafiador, né? Se não for para desafiador. É verdade. E aí ela, Gi, vamos fazer o seguinte, tá todo mundo enclausurado, as academias estão fechadas, os parques estão fechados. A gente tem que mostrar que o esporte ele é saúde. Quanto mais as pessoas praticarem esporte, atividade física, vão melhorar a qualidade de vida, vão melhorar a saúde. A gente mudou a questão que o esporte é só lazer, né? É lazer também, mas é muito mais que isso. Então, a gente começou a enfrentar a pandemia, os protocolos que nós criamos foram referência para o Brasil todo, começamos a criar novos protocolos, começamos a arrumar a casa, que o esporte não fazia obras, começamos a arrumar a casa e tal. A gente fez isso depois que a gente enfrentou essa pandemia. E aí, quando a Celina virou vice-governadora junto com o governador, nós fomos para essa pasta. No dia 3 de janeiro... 3 de janeiro, é verdade. De 2023, nós já tínhamos 3 feminicídios. Aí a minha assessora de comunicação falava assim, secretária, é para você dar uma entrevista. Qual que é a pauta? Feminicídio. Aí, qual que é a pauta? Feminicídio. Eu falei, posso voltar para o esporte? Olha aí. Mas aí eu falei, não, gente, alguma coisa está acontecendo. Então, de 2022, nós tivemos 17 casos de feminicídios. Em 2023, 34. Nossa. Dobrou. E aí, desafia com a gente mesmo, né? Aí nós juntamos. Falei, vamos chamar todo mundo. Vamos chamar, porque a pauta da Secretaria da Mulher não é responsabilidade somente da Secretaria da Mulher. É uma pauta transversal. Vamos criar uma frente de combate ao feminicídio. Chamamos 12 secretarias, TJ, Ministério Público, Defensoria Pública, estabelecer metas, curto, médio e longo prazo. Então, a gente fez essa junção juntamente com Foi bem na época também que a Celina teve essa questão do 8 de janeiro. Foi assim, foi bem desafiador para mim, para ela. Uma pauta dela, do coração dela, ela também teve que ficar. Então, foi um ano aí, a gente começou a mudar, e a entender, a estudar, a fazer protocolos para a gente enfrentar isso. Então, eu falo que tanto o governador Ibanez quanto a vice-governadora Celina Leão, eles deram essa liberdade para a gente enfrentar, e eu senti que todas as secretarias abraçaram essa pauta. Então, a gente começou a mudar, e aí, no ano seguinte, a gente conseguiu diminuir 50%. Né? Foi em 2024? E agora a gente está conseguindo também. Aí eu falo que é um somatório, que é com a Secretaria de Segurança, que é com a Educação, que é com a Saúde, que é também falar que não tem como você falar de política pública, de apoio, de enfrentamento à violência contra a mulher, se você não envolver um homem. Você vive numa sociedade. Então, a gente começou a quebrar paradigmas. Isso é verdade. E na sua gestão, você consolidou uma ferramenta que é histórica no Brasil, que é o Observatório da Mulher, né? E me conta como é que foi na verdade, foi criado na gestão anterior, mas você, na sua gestão, consolidou, atualizou os dados e tal. Como é que foi pegar essa ferramenta, o Observatório da Mulher, e
e como é que a gente pode dizer, consolidá-la para que hoje ela fosse, é uma ferramenta não só de informação, mas uma ferramenta também de comunicação com o público feminino aqui de Brasília. Isso. Me conta um pouquinho aí. Os indicadores nos norteiam as políticas públicas, né? Gisele, como é que você está conseguindo, como que você criou a política pública do órfão do feminicídio? Porque Isso é fantástico, gente, isso é fenomenal. No painel do feminicídio, quando eu assumi, eu vi 186 órfãos no feminicídio através desse painel. Hoje já tem mais de 300, mas na época era esse dado, ficou muito gravado aqui em mim. Eu falei, que política pública que a gente está fazendo para os órfãos do feminicídio? Porque, eu falei assim, secretária, mas vocês deveriam não deixar nenhuma mãe morrer. Eu também acho, mas o feminicídio existe. Se acontecer, a gente criou uma política pública baseada em indicadores. O Observatório da Mulher, eles nos norteiam. Como é que está a mancha criminal também, junto com a Secretaria de Segurança Pública? Aonde que a mulher está solicitando mais um tipo de serviço? O porquê? Então, a gente precisa cada vez mais usar a ferramenta, a tecnologia ao nosso favor. Porque eu falo que os indicadores diminuem o tempo e que quem está passando fome ou que quem está sofrendo violência, o tempo é primordial. Então, cada vez mais a gente usar a tecnologia, a informação, a gente está conseguindo fazer as políticas públicas específicas. E cada cidade tem sua peculiaridade. Planaltina é diferente de Ceilândia, Ceilândia é diferente de Santa Maria. Tanto até algumas capacitações, às vezes tem uns cursos que tem muito mais demanda do que outros. Então, a gente também tem feito isso. E através desse observatório, através desses sistemas que a gente tem criado, a gente tem identificado a necessidade de cada região também. A gente vê que a secretaria também saiu das quatro paredes, né? Vamos dizer assim, saiu do gabinete e foi para as ruas. Como é que nasceu esse projeto das secretarias? É como se fosse uma secretaria itinerante, né? Isso, Mulheres na Cidade. Mulheres da Cidade. Como é que nasceu isso? Eu achei um negócio fantástico. A Celina tem muita ligação com o governador Roriz. Você lembra que o Roriz fazia o governo na cidade. Governo nas cidades, isso. né? A gente tem o Sejus hoje também, que vai nas cidades, o GDF nas cidades, mais perto do cidadão. A gente tem muito isso, né? E dessa ideia, porque nós mulheres temos uma tripla jornada. É verdade. E às vezes a gente não consegue sair para uma capacitação, algo, não tem com quem deixar as crianças. Então, a gente tem levado 7 eixos para cidades. O que são esses eixos? Não tem como a gente dar uma capacitação se não tiver um espaço para a mãe levar a criança. Não tem. E, às vezes, a gente quer levar... fala assim, vem aqui que nós vamos falar sobre violência. Não é somente essa pauta, como eu falei para você. Vim aqui para levar informação, capacitação, levar também, a gente leva cultura, a gente leva serviço de saúde. Então, assim, a gente tem levado essas mulheres na cidade justamente, e foi algo que também a gente... Quantas edições já aconteceram já? 13 edições, e a gente quer voltar a fazer também mais algumas coisas. Aí eu criei também o quê? Mães mais que especiais. Olha só, bacana. E mães, porque às vezes, vocês devem saber disso, a mãe, a criança está fazendo a consulta e a mãe está lá fora aguardando a criança. E a mãe não está sendo cuidada? É verdade. Porque a gente tem que cuidar de quem cuida. E a mãe não tem para onde também, mãe atípica, deixar a sua criança. Então, a gente também fez esse trabalho com as mães atípicas, nesses mesmos moldes. Ou seja, essa determinação, sair do quadrado, sair do gabinete e ir mesmo de encontro a essas mães e as mulheres. E hoje, como é que você faz a avaliação da política aqui no DF de atendimento às mulheres? Eu quero enfatizar essa questão dos órfãos de feminicídio, porque isso é uma pauta fenomenal, que virou, inclusive, referência nacional. Alguns estados começaram a copiar também, que era uma situação que poucas pessoas pensavam, né? Como você falou assim, muitas vezes até o dado parece muito pequeno, mas eram 184 187 crianças que estavam, vamos dizer assim, abandonadas, né? O que muitas vezes o agressor era o próprio pai. O pai ou está preso ou está morto. Né? E aí acabou perdendo a mãe, e aí, como é que faz? Como é que você avalia essa evolução? Essa é a minha primeira pergunta. E outra coisa, como é que você avalia essa evolução da política e a consolidação dela aqui em Brasília?
Hoje, nós temos 189 órfãos, porque é muito mais que apoio financeiro. E é por criança, em alguns estados estabelece por família, mas igual mesmo tem um caso, foram 5 órfãos, e cada um estava com um avô, outro com uma tia. Como é que você vai cuidar da família? Então, é um salário mínimo por criança, até completar 18 anos, mas a gente também faz acompanhamento com a família, a gente coloca eles inseridos em diversas programações, a gente já levou eles para passear em alguma embaixada americana, nós já estava com um evento que estava tendo de um parque, e a gente tem esse cuidado, porque realmente nada substitui uma mãe, concordo, mas é a presença do Estado. E, na verdade, essa questão do órfão está na Lei Maria da Penha. Só que a gente via que precisava de ter algo específico para esses órfãos. Então, foi uma lei da Câmara Distrital que a gente... não foi uma lei que enviamos à Câmara Distrital, uma lei aprovada de iniciativa. Que você fez, o governador Ibanez e o governador Celina mandaram para a Câmara, né? E foi sancionada e regulamentada por nós. E a gente quer que um projeto desse acabe, né? Que a gente não quer que mais nenhum órfão, mas enquanto existir aqui no Distrito Federal, a gente tem cuidado. E foi através de um indicador, né? Então, por isso a importância de você ter indicadores, ter tecnologia a seu favor, né? Então, a gente fez isso baseado nesse indicador. Isso é verdade. E outra coisa, qual é o perfil hoje? Eu acho que todo mundo já deve te perguntar isso, mas é importante. O perfil da mulher que sofre violência aqui no DF. A persona, né? A persona, isso. Na verdade, o feminicídio, a violência, ela é democrática, infelizmente. Não existe... Acontece em todas as classes sociais, acontece, né, em todas as religiões, mas a gente sabe que aquela mulher que está em vulnerabilidade social, que tem dependência econômica, mulheres negras, essa mais ou menos é a persona que a gente tem focado, apesar de que pode acontecer com qualquer um. E a gente tem falado muito isso, né? Porque pode acontecer com qualquer um, mas existe esse perfil da mulher que muitas vezes está passando pelaquela violência, porque pensa nos filhos, não tem para onde ir. Então, por isso que a gente criou também um benefício, foi o aluguel social para essas mulheres que são vítimas de violência. Ela também ela recebe R$600 nos primeiros 6 meses, para ela poder sair daquele ambiente. Né? E a gente fala que é muito mais do que uma porta de entrada, é uma porta de saída, porque aí essa mulher, a gente faz com que ela faça uma capacitação, vá para o mercado de trabalho. Então, esse trabalho também a gente tem feito. A gente criou o benefício do órfão, mas a gente também tem o benefício do aluguel social, também, que foi uma lei que a gente implementou aqui no Distrito Federal. Então, assim, são políticas do Estado. Você sabe que a renda, você já foi da Secretaria de Trabalho, você fala que a renda transforma. Isso é verdade. A renda faz com que a mulher tenha autonomia econômica. Para ela ter essa autonomia econômica, a gente tem cada vez mais criado esses meios. Isso é verdade. E agora uma pergunta política, voltando a pauta da defesa da mulher. Ela é uma pauta de direita? Não, a pauta de defesa da mulher não tem partido. A pauta da mulher não tem partido. E a gente conseguiu mostrar, porque como a gente falou aqui da juventude, a pauta também de defesa da mulher estava muito ligada à esquerda, das minorias. A gente tem que reconhecer isso. Mas é porque a gente hoje está trabalhando que a pauta da mulher, inclusive a Celina foi coordenadora da bancada feminina, ela fala que quando fechava a causa, todas as mulheres se unem. E isso eu sinto aqui. Isso eu sinto na Secretaria da Mulher. Eu sinto que hoje a esquerda não tem mais o espaço somente na pauta da mulher, porque nós nos unimos. Até um dia desse eu estava num evento lá na inauguração de uma Casa da Mulher Brasileira no Recanto das Emas, e era muito próximo ao Dia das Mães. Eu falei, mãe não tem partido. Isso é verdade. Mãe não tem partido. O partido da mãe é seu filho, né? É o seu filho. E a pauta da mulher é essa. Então, a gente conseguiu caminhar, e nós temos feito o nosso trabalho realmente pensado nisso, né? Que a gente quer um mundo melhor. E o mundo melhor é quando a gente cada vez mais tem um mundo melhor para as meninas, para as mulheres, que aí quem cuida de uma mulher cuida de uma família e de uma geração. Isso é verdade. E agora falar um pouquinho de política, né? Vamos... Quase não gostamos, né? Quase a gente não gosta e tal.
Gisele, como é que você está vendo, e assim, você que veio da militância de movimentos de base, que é movimento de juventude, aqui em Brasília e tal, como é que você está vendo a atuação do governo federal, principalmente com a nossa cidade? Eu acho muito distante. Na verdade, o governo federal está distante, né, de muitos assuntos importantíssimos. Primeiro, um país... Eu sou professora de formação, você teve na educação. O país, apesar do que o pé de meia foi importante, política pública, mas a gente ainda sente um distanciamento do governo. Hoje, se você perguntar para quem é o ministro da Educação, assim, a gente sabe que lá do Ceará, o Ceará está tendo referência, mas ainda não está comunicando com a base. Então, e Brasília, queira ou não, tem um celeiro de educação. Então, a gente vê... Hoje eu não vejo a presença do governo federal na nossa pauta, no dia a dia, na questão da educação. Eu também não vejo o governo federal com a questão social. Eu vejo muito distanciamento ainda, apesar de que agora eles viram que precisam melhorar, né? Então estão investindo mais nessa questão. Essa questão do INSS abalou muito. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, se você olhar no Brasil... A tendência Brasília também está sendo isso, né? Está cada vez mais, o governo não está tendo uma boa aprovação, que era o esperado. É verdade. Né? Isso é verdade. E Brasília assim, reflete o Brasil. Reflete. Nós tivemos aí agora, vamos dizer assim, esse anúncio, né, do presidente Trump dos Estados Unidos, com essa taxação de 50% de todo o produto brasileiro que vai para os Estados Unidos. Inclusive, eu vi uma notícia, acho que sexta-feira, salvo engano, dizendo que, me parece que teve um navio pesqueiro que ia para os Estados Unidos, abortaram a ida, porque quando chegava lá, ele ia chegar lá já no dia 1º de agosto, que é quando os 50% já estaria. E na carta, né, que o Trump divulgou nas redes sociais, segundo o Palácio do Planalto, essa carta não chegou oficialmente, mas chegou mas enfim, está lá, né, o presidente Trump publicou isso. Ele cita que um dos motivos por colocar essa taxação de 50% nos produtos brasileiros... Passou para 30% depois, né? Era 50%, 30%? Mas eu acho que tem 50% agora, isso. Foi essa questão justamente da intervenção do judiciário, da politização do judiciário, o tratamento que eles estão dando ao ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente nesse inquérito do fim do mundo, que eles chamam, né? Então, eu queria te fazer essa pergunta. Você acha que os Estados Unidos, o Trump principalmente, ele quis mesmo colocar essa taxação por causa do tratamento que está dando para o presidente Bolsonaro, ou foi, na realidade, uma desculpa que ele achou para implementar aquilo que ele quer, até porque a gente tem visto que ele está taxando recentemente o México, países, né? A União Europeia, que ele ia taxar a Índia foi lá, já fechou um acordo com ele, talvez a Índia saia dos BRICS. O que você acha, assim? Você que conhece um pouco de política aí, né? Eu acho que você falou que é um pouco de aquilo que estava falando, eu já queria fazer, e aí eu vou também ter esse sentimento, que é um sentimento que também tem uma certa razão. Mas um dia desse eu estava estudando, você falou da Índia aí, os Estados Unidos têm que entender que hoje a gente tem a China. Porque o mundo já foi mais dependente dos Estados Unidos, né? Hoje, a tecnologia, a gente sempre estudava, né, histórias, manufaturados e aqueles que, né, já são mais industrializados. E a gente, isso aconteceu quando a gente estava com o Brasil, todo mundo estava querendo ir para a Índia, o Brasil foi descoberto, quando teve aquele desvio era para as Índias e hoje o Brasil chegou aqui. E aí hoje a gente tem que entender que se os Estados Unidos começar assim, muitos países vão começar a fechar com a China. E a China pode falar o que quiser, mas é uma potência. É pragmática. Entendeu? Então, assim, eu acho que, igual eu te falei, isso que está acontecendo é ruim para o mundo, sabe? O mundo está precisando de mais paz. Eu até, um dia desse, estava dando uma palestra, se o mundo tivesse mais mulheres no poder, o mundo não teria tanta guerra. Porque nenhuma mulher quer ver seu filho para a guerra, sabe? Então, quando o Trump, que a gente tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar a autonomia
Eu acho que pode ser que tenha esse senso comum, tenha esse sentimento. O Brasil está muito dividido ainda. Tem Supremo Tribunal Federal, tem o Congresso, tem a questão do bolsonarismo, tem a questão da esquerda. Eu acho que nós precisamos de mais paz. E essa paz passa por esses grandes líderes. E esses grandes líderes têm que entender que é importante ter a sua questão firme, defender seu país, mas tem que pensar num todo. Uhum. Por isso que eu acho que a gente precisa de mais mulheres no poder, Tá para a certo. gente ter mais paz no mundo. E aí, voltando ao que você estava falando, você acha que a polarização política, ela está sendo saudável para o Brasil? Não está sendo saudável para o Brasil. Eu acho que a gente E quando eu precisa... falo para o Brasil, não é o poder, não. Quando eu falo para o Brasil, é para o cidadão, para Dona Maria, Não. pro seu João, Ué, José, você vê... aquela que está lá vendendo picolé, trabalhando Quantas todo famílias dia. estão brigando? Isso é verdade. Quantos irmãos estão brigando? E a gente vivia isso? Não. A gente tinha a divisão. Aqui em Brasília, a gente tinha o azul e o vermelho. Entendeu? Tinha, mas não dividia a família. Não dividia a família, entendeu? Então, assim, eu acho que não está sendo saudável. E os grandes líderes têm pensado isso. As últimas eleições mostraram isso. Das prefeituras. Das prefeituras, que o brasileiro não quer a polarização. As prefeituras foram um reflexo disso, que a gente cansou, né? Foi bom, estava importante, tudo tem sua razão de ser. Mas hoje as eleições estão mostrando isso, que centro-esquerda, centro-direita, um discurso mais ponderado está tendo a sua vez. Isso é verdade. E agora falar da política aqui do DF, né? Bem, a Gisele, para quem não sabe também, ela acompanha a vice-governadora Celina Leão desde o primeiro mandato de deputada distrital, né? Antes de ser eleita. Né? Antes de ser eleita, exatamente. Desde a Secretaria de Juventude, né? Uhum. A Celina, a vice-governadora, para quem não sabe, foi a primeira secretária de Juventude do DF. E assim, teve um fato que foi muito marcante, que foi o afastamento do governador Ibanez, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, por causa dos acontecimentos do 8 de janeiro. E a Celina, nesse momento, foi alçada, né, a assumir ali o governo do Distrito Federal. E eu vi que você acompanhou, vamos dizer assim, quase que 24 horas, né, essa situação. Me conte, como foi, primeiro, receber a notícia desse afastamento, que aconteceu uma coisa em cima da outra, né, aquela bagunça, aquela baderna toda que aconteceu lá, o quebra-quebra tanto no Poder Judiciário, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Logo em seguida, estava a imprensa falando em intervenção no Distrito Federal inteiro. Depois saiu a intervenção só na Segurança Pública e dias depois, eu acho, 2 ou 3 dias depois, não me lembro, o afastamento do governador Ibanez. Como é que foi para a Gisele, né, acompanhar isso? Primeiro, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque eu já conhecia a Celina, que igual você mesmo falou, né? A vice-governadora. Eu fui chefe de gabinete dela por 3 mandatos, então a gente já tinha essa dinâmica do dia a dia, então não iria me surpreender a capacidade dela, né? Que a gente começou lá atrás. E ela até fala, Gi, eu não sou filha de empresário, não sou filha de político. A gente construiu junto toda essa história dela, então a gente já sabia essa capacidade dela de fazer a gestão. Não me surpreendeu como estou ao lado dela o tempo todo. Mas ela mostrou isso para todo mundo e ela falava assim, Gi, eu quero ser sim, se Deus me der saúde e força, ser a governadora, mas através do voto. Não dessa maneira. Então eu sentia nela ali para trabalhar, para ter, colocar realmente aquela estabilidade que todo mundo estava precisando. Eu sabia que ela iria conseguir, mas ao mesmo tempo eu sentia no olhar dela, sabe? Aquela tristeza, que foi muito ruim, né? Foi algo assim, como eu te falei, a polarização não fez bem para ninguém. E aquilo ali estava um momento de muito cinza, né? Porque ela foi eleita a chapa Ibanez-Celina, né? Então, não me surpreendeu, porque eu já a conhecia na questão da gestão, mas, ao mesmo tempo, ela mostrou, foi importante
Deus sabe o que faz. Uhum. Porque para você ser mulher e ser governadora, ser governador para qualquer um é difícil, mas para a mulher, ainda mais naquele período, foi aí que ela demonstrou a capacidade dela. E ainda mais, né? E a lealdade. Exatamente, é isso que E eu a ia entrar, lealdade. que é a questão da lealdade. Porque tempos remotos para trás, se tivesse acontecido alguma situação semelhante, quem assumisse o governo não ia, aliás, ia trabalhar para que o titular não voltasse. E o que mais chamou a atenção do mundo político, não de Brasília, tá? Mas que já conhece a vice-governadora. Mas o mundo político do Brasil foi a lealdade que a Celina, durante o período, trabalhou para que houvesse uma normalidade institucional. Inclusive com o interventor, né? Que, diga-se de passagem, o interventor foi presidente da UNE, né? Foi quando teve militante... Jornalista. Jornalista, né? Foi interventor na área de segurança, sendo jornalista. Foi presidente da UNE, quando foi presidente da UNE, organizou diversas manifestações de universidades que teve quebra-quebra, invasão de reitoria, tal, aquela coisa toda. Não foi a primeira vez que Brasília recebeu um quebra-quebra, né? Nós tivemos diversas outras manifestações que foram encampadas na época pelo MST, pela CUT e tal, que quebraram o Congresso Nacional, só a gente pegar aí um pouquinho para trás. E houve ali, na realidade, uma mão pesada, né, do judiciário afastando o governador e a lealdade da governadora Celina para trabalhar para que ele voltasse. E eu acho interessante que ela sempre, nos discursos dela, ela falava: estou trabalhando para que o Ibanez possa voltar o mais rápido possível. E isso chamou a atenção dessa lealdade justamente por que você acabou de falar, né? Ela quer ser governadora, mas quer ser eleita pelo voto. E a chapa que foi eleita foi Ibanez Celina. E aí, logo em seguida, o governador volta, certo? Assume o mandato. E eu me lembro que 3 semanas depois, o governador Ibanez, num evento, né, lança a Celina candidata dele ao governo do Distrito Federal. Me conta isso aí. Aí só... Eu vou dizer, para mim foi uma surpresa. Né? Mas assim, deixa eu só te falar um parêntese aqui. O que eu senti? 3 dias depois ia ser... a Celina ia assumir, o governador ia entrar de férias. E a Celina ia assumir o governo pela primeira vez. Agora, você pensa bem, não estou querendo falar se tivesse acontecido isso com a Celina no governo, como governadora, como mulher. Você acha que ela teria voltado? Ela tinha que ter o vice igual a Celina. Tinha que ter o vice igual a ela. Né? Entendeu? Então, assim, estou te falando o que me passou. Não que eu desejei e quero que... Isso aí foi horrível que aconteceu com o governador. Mas se ela tivesse como governadora, teria sido bem pior. Nós, como mulheres à frente. Uma mulher deixou acontecer, sabe? Então, assim, isso me passou na cabeça, sabe? Falei, nossa, se tivesse sido a Celina como governadora, teria sido... Ou seja, você está dizendo que o peso dela ser mulher, tipo assim, não cuidou da segurança, não cuidou dos não entende segurança. Não entende segurança, entendi. O peso poderia ser bem maior. Maior, né? Isso passou na minha cabeça. Que me desculpa, é um absurdo pensar. É um isso, absurdo. Né? E aí ela demonstrou isso, sim. a capacidade. Mas é o teste que a gente faz todos os dias. E eu falo assim que Deus escreve certo, às vezes a gente não né, questiona muito por que aconteceu isso, mas foi também a oportunidade do governador saber que ela teria uma Celina leal, né, que a gente até fala, Celina Leão leal, porque realmente ela demonstrou a lealdade. E a Celina, ela fala muito isso, sabe? A gratidão traz honra. Ela tem muita responsabilidade, ela tem muita gratidão pelo governador, de ter também ser aliado desde a primeira hora, desde quando ele foi pela primeira vez candidato, ela veio a federal. Então, assim, muita gente questionou, até nós mesmos do grupo, né? Nossa, ele está aí, não, mas vamos junto, vamos lá, vamos acreditar. E aí nós criamos essa confiança juntos, né? Então, foi isso. Eu acho que o governador e o governo entende que a Celina é a pessoa mais preparada. Sim. É uma pessoa que tem história,
e a população do Distrito Federal não quer mais alguém que vai chegar e vai querer entregar do nada. Agora eu vou resolver. A pessoa que é quem conhece os problemas e quem resolve os problemas. Brasília não aceita mais estrangeiro, né? Brasília não aceita mais estrangeiro. Quem sai de um estado X e vem para cá, querendo... importante, engraçado que no estado que, né? Podia ter resolvido lá, né? E não resolveu. Não resolveu, não, a gente não quer. A gente quer realmente aquela pessoa. Celina já tem 4 mandatos, ela já foi presidente da Câmara, já foi deputada federal, ela vice-governadora. Se você andar qualquer lugar dessa cidade, a gente é da escola Roriz. E na política passou por tudo. Foi injustiçada. Foi injustiçada. E depois recebeu, vamos dizer assim, a justiça, né? De fato. Nós estávamos juntos lá na Câmara, né? E assim, passou por um momento muito difícil. Eu me lembro na época, um negócio totalmente orquestrado. Pessoas que falavam que não acreditavam que ela iria sair do outro lado. Saiu maior do que se pensou. E hoje é a principal liderança, né, de sucessão aí que o governador, que o nosso líder, né, o governador Ibanez, estabeleceu. E aí, para finalizar, Gê, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a sua expectativa para as eleições de 2026? Estou falando não só para governo, mas também para o Senado, para deputado federal, deputado distrital e para a presidência da República. Qual a sua expectativa? O que você pensa? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com a questão da inteligência artificial, com a fake news. Eu acho que vai ser uma campanha desafiadora. Então, nós que estamos na política, a gente tem que estar muito atentos a isso, né? Para a gente realmente... Isso é verdade, que esse negócio da inteligência artificial, gente, a minha mãe está com 75 anos de idade. Ela tem um videozinho que o pessoal faz falando sobre as histórias da Bíblia, né? Como, por exemplo, como Noé estivesse pegando o celular, falando, tô aqui montando a arca, tal, não sei o quê, assim, assado. E aí teve um vídeo falando sobre, eu acho que foi de Pedro contando como é que foi a cura da sogra dele. E a minha mãe recebeu esse vídeo, ela achou que aquilo era verdade. Ela falou, nossa, olha só, a sogra desse Pedro foi curada e não sei o quê, me mandou. Aí eu falei, mãe, isso é vídeo de inteligência artificial, isso aqui é contando a história da cura da sogra de Pedro que está na Bíblia, tal. Ela, meu Deus, mas tá tão real aqui, não sei o quê. E é verdade, a gente precisa ter esse cuidado, né? Nós políticos, a gente precisa ter muito um olhar nessa questão aí. Então, eu falo que qual que é a sua expectativa? Primeiro, que a IA seja usada para o bem, né? E que também a gente discuta as ideias. Porque eu vi uma campanha também, você é a favor ou contra isso? Favor ou contra, sabe? Eu acho que não é por aí. Eu acho que são as ideias que têm que ser discutidas. Então, a minha expectativa é que o eleitor seja mais consciente também, que aqueles que vão candidatar também levem mais propostas, né? E a gente não pense somente na eleição, e sim na próxima geração, porque o mundo está cobrando. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, aí com relação aos alagamentos, né? É a questão do mundo cobrando, o que aconteceu com a Covid, é o mundo cobrando, né? Então, a questão ambiental, dessa questão da violência contra a mulher também é o mundo cobrando, ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Então, a minha expectativa é que a gente tenha uma eleição das ideias, não de polarização, e que a gente tenha um olhar, você sabe que vai sair a resolução do TRE, que cada ano muda. Né? Então, a gente tem que estar atento a essa questão da IA também. A gente teve essa questão lá em São Paulo agora, ficou muito acirrada. Ficou. Entendeu? Ou campanha acirrada. Né? Acirrada e ficou ruim, né? Vamos dizer assim. Ficou ruim, entendeu? Então, assim, eu espero isso. A minha expectativa é que as ideias se discutam e que as propostas sejam discutidas e que tenhamos bons candidatos e candidatas. É verdade. Né? E assim, para finalizando, como ano que vem nós temos eleições gerais para presidente, senador, enfim, deputados, governadores. Você acha que Brasília está mais pendendo para o centro, está mais pendendo para centro-direita, para centro-esquerda, para a direita ou para a esquerda?
Na minha avaliação, é centro-direita. 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 Então, ou seja, o discurso extremista está perdendo espaço aqui. Que já teve espaço, né? Já teve espaço, né? Brasília, a tendência, eu acredito que é essa. Eu acho que é a tendência do Brasil. Uhum. A gente precisa discutir as ideias, mas também nesse viés de uma sociedade melhor. Isso aí. E Gisele 2026, como é que tá? Na campanha da Celina, 24 horas, você sabe que a gente tem que unir. Eu falo que eu tenho essa ligação com ela desde a juventude. É verdade. E com certeza eu quero que ela esteja no governo, porque eu acredito muito, né, de que ela vai poder ter esse olhar de mulher, esse olhar de gestora, né, e de um olhar de conhecimento. Você sabe que a Celina tem muita habilidade para isso, né? Então, se o governador foi um tocador de obras, a nossa governadora vai conseguir tocar as obras e também ter esse olhar também para o social, para a saúde, para a educação. Muito bem. Bem, gente, nós estamos aqui com a Gisele Ferreira, que é secretária da Mulher aqui do Distrito Federal. E queria que você deixasse suas considerações finais, falasse aqui para o nosso público aqui da Rede Gênesis Televisão, das redes sociais, que vão estar nos assistindo também, tocasse no coração dessas mulheres e dos homens também que estão nos assistindo, né? Agradecer aqui, né, mais uma vez, esse programa maravilhoso, toda a sua equipe aqui que recebeu a gente com muito carinho, você, Delmas, que a gente já conhece, né, há muitos anos, nosso Bispo Rodovalho também, que tem essa parceria conosco, e falar isso, que a gente precisa de um mundo melhor. Não, a gente não quer mais, a gente quer a igualdade entre homens e mulheres, a gente quer uma sociedade melhor, e essa sociedade passa por isso. A sociedade passa pela essa igualdade, por esse respeito. Então, a gente está aqui falando de política porque o mundo precisa da política do bem. Algumas pessoas falam que não acredito em política, mas quando você precisa de um asfalto na sua porta, quando você precisa de uma delegacia, a política do bem. Então, a gente está aqui para isso, né? Para fazer a política do bem e acreditar cada vez mais no nosso governo, como agradecer ao governador Ibanez, a nossa vice-governadora Celina Leão, que deixa a gente à vontade. Isso é verdade. À vontade para fazer o bem para a população sem olhar a quem. É isso aí. Gente, muito obrigado você que nos acompanhou, Gisele. Obrigado. Obrigada. Você que é minha amiga antes de tudo, viu, gente? E você que está nos assistindo, divulgue aí para todo mundo nas redes sociais, salve aí, certo? Esse podcast aí, mande para sua mãe, para seus amigos, para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado você que nos acompanha. Obrigado, Gisele. Um abraço e que Deus abençoe vocês. Obrigada.